Salve, salve galera do InfectoCast, bem-vindos a mais um episódio. Aqui quem fala é o William. Aqui é João. E o episódio de hoje entra na lista de episódios que a gente estava devendo, o pessoal estava cobrando, e é um assunto super importante. O assunto de hoje é infecção de corrente sanguínea relacionada a catéter. Boa, esse é o todo dia do infecto, a pergunta: tira o catéter, não tira o catéter? Isso aí, vamos tentar responder isso e outras perguntas, então bora lá. Então, quando a gente fala de infecção relacionada a catéter, a gente está falando de uma infecção a qual está na minha corrente sanguínea, a qual o meu micro-organismo conseguiu, partiu da sua porta de entrada pelo meu catéter. Seja o meu catéter um Chaille, um Portocat, um Permicat, um PICC, algum dispositivo que está colocado ali, que tá quebrando barreira, da minha derme, caindo direto na minha corrente sanguínea, que a gente sabe que é um fator de risco para infecção diretamente na corrente sanguínea. E por que isso sempre é um desafio? Porque geralmente eu já estou tratando meu paciente por alguma coisa. Às vezes ele está recebendo tratamento de uma pneumonia, às vezes ele está já grave na UTI, em ventilação mecânica. E eu não sei se a minha bactéria que está causando uma infecção veio do meu foco primário, talvez um pulmão, talvez uma pielonefrite, ou tá vindo do catéter. Não, e é interessante porque é o que você falou, é quase sempre o segundo problema do paciente, porque ele fez alguma coisa para ganhar um dispositivo vascular, aquilo tá lá, e aí vai aparecer o problema, a complicação daquele dispositivo. E o que você falou também é importante, na UTI ou numa situação de múltiplos focos possíveis, existe um catéter. Então, se existe um catéter, ele pode ser a fonte da infecção daquele paciente, a fonte daquele choque séptico a esclarecer, daquela situação de piora clínica desse paciente. Exatamente, João. E um dos motivos da gente ter demorado para gravar esse episódio, a gente nunca solta, é porque faz muitos anos que a gente não tem nenhuma atualização dos guidelines de infectologia de uma forma geral sobre critérios diagnósticos para a gente ter algo mais bem fundamentado de infecção de corrente sanguínea relacionada a catéter. E é curioso porque tem vários critérios de sociedades diferentes, alguns mais úteis na clínica, alguns mais úteis para controle de infecção hospitalar, para registro daquela infecção como uma infecção possível, ou que tem um impacto ali nos indicadores, de infecção. Então, nem todo mundo concorda exatamente também com quais são os melhores critérios para se utilizar. Eu, pessoalmente, gosto muito daquele critério de tempo diferencial. Para mim, ele parece ser o critério mais interessante. Então, falando um pouco sobre ele, o princípio desse critério é o seguinte: se eu coletar uma hemocultura, eu posso coletar do sangue periférico ou do meu catéter. A teoria é, se tem mais bactéria no catéter, é esperado que nos sistemas modernos de hemocultura, que eles dão o tempo, então eu coloquei para culturar, cresceu tal, qual gram positivo, em quantas horas? Em 12 horas. A gente tem esse tempo hoje, Então os métodos automatizados de hemocultura permitem que você calcule o tempo, desde que a garrafa foi colocada para semeadura até o momento da positividade. E a teoria é, se eu colhi do catéter o sangue, tem mais bactérias no catéter, veio mais bicho ali, então ele vai crescer mais rápido na cultura que eu colhi do catéter versus a cultura que eu coletei do sangue periférico. Então, um critério que é muito utilizado, que eu gosto bastante, é esse das 2 horas. O delta, a diferença de tempo de crescimento, sendo mais rápido na cultura que foi coletada daquele dispositivo do que na cultura de sangue periférico. E esse é o papo que vocês ouvem falar de cultura pareada. Infecto gosta de, quando suspeita de infecção de corrente sanguínea associada a catéter, de uma cultura pareada. Eu coletei do meu paciente mais ou menos no mesmo momento, também não precisa ser exatamente, não precisa ser uma pessoa funcionando aqui e outra ali, mas naquele mesmo momento aquilo foi coletado e enviado para o laboratório na mesma coleta. E aí eu vou olhar o tempo, se crescer mais rápido no catéter, a teoria é, tem mais bactéria lá, então a culpa deve ser do catéter. Isso é válido para um monte de bactéria, mas a primeira pergunta que vocês estão falando para mim é o seguinte: mas e aquelas bactérias que demoram a crescer? Então a gente geralmente fala 2 horas, para a vasta maioria, áureos, BGN, são as grandes causas de infecção de corrente sanguínea associada a catéter, a gente vai falar mais para frente. 2 horas. Pode ser uma bactéria que demore mais para crescer, tem um delta maior? Pode. Stenotrofomonas? Demorou 24 horas para crescer no catéter, 36 no sangue periférico, vale também? Vale também. Mas a gente gosta de usar um número mágico de mais ou menos 2 horas. Na prática parece que é mais, na nossa experiência é muito mais tempo, mas o corte seria ali em torno de 2 horas. Então, só para facilitar o raciocínio, para às vezes até quem não está acostumado no dia a dia com essas nomenclaturas que a gente usou, pensa da seguinte maneira: meu paciente está com um catéter, vamos supor ele tem um catéter central no jugular. E esse catéter foi colhido sangue
via catéter, via dispositivo, ou seja, a minha amostra foi colhida dele e também foi colhida uma do meu braço, uma periférica. E cresceu a mesma bactéria, vamos supor aqui um exemplo clássico que a gente não tem dúvida, por exemplo, Pseudomonas, e cresceu em 1 hora na amostra do sangue que foi colhido do catéter, e 3 horas depois cresceu do meu periférico, ou seja, eu tenho um diferencial menor que 2 horas. Cresceu antes na amostra que veio do catéter. Isso aumenta a minha sensibilidade para eu dizer que a infecção é relacionada ao catéter. Porém, a gente já tem um problema aqui. Mesmo assim, isso não é um negócio de sensibilidade 100%. Isso ainda assim gira em torno de 60%, 70% conforme a literatura. Mas é uma coisa que já facilita, né, João? A gente gosta desse critério porque... E eu ia falar de um outro critério importante que é crescer o mesmo bicho. Isso é outra coisa importante. Porque às vezes cresce um coagulase negativo na amostra de sangue periférico. Perfeito. Então é importante entender de onde veio a amostra e quando você vai coletar também, registrar bem, veio do catéter. Qual catéter? Às vezes você tem 2, 3 catéteres. Isso também é outra coisa importante, né? Então foi coletado de qual via. Geralmente a gente vai coletar um par dessa via, desse catéter e um par, pelo menos, do sangue periférico, sempre, né? Aquela história do aeróbio e anaeróbio, por causa da sensibilidade das hemoculturas aí. O papo é hemos em geral, nem estamos falando de catéter, né? E aí é importante que você entenda assim, foi coletado, qual que é o contexto, qual é o paciente, tudo isso importa, mas crescer o mesmo bicho ajuda muito. Então, cresceu a mesma bactéria, você fala, pô, mesma bactéria. E cresceu mais rápido no catéter do que no sangue periférico, juntando isso já é uma probabilidade bem mais alta do que antes de ser uma infecção de corrente sanguínea da catéter. Tá bom, se a amostra veio do catéter, e às vezes acontece muito isso, só coletaram do catéter, acontece muito. Tem um paciente que é muito difícil acesso, não conseguiram coletar o sangue periférico, veio só do catéter. Isso gera dificuldades, porque a gente não sabe, cresceu na amostra do catéter, foi a única que deu positivo, então só tem o do catéter. Isso é culpa do catéter? Não sabemos, porque querendo ou não, aquilo é representativo do catéter, mas é representativo do sangue do paciente de modo geral. Então, uma hemocultura que daria positivo no periférico pode dar positivo na cultura coletada de um catéter. Então, não dá pra saber. E aí, se você tem só do catéter, você não tem essa pareada, a gente fica muito mais na dúvida ainda de onde veio essa infecção. Pode ser uma infecção de corrente sanguínea secundária, pode ser que não tenha nada a ver com o catéter. Então, é mais difícil de raciocinar quando você tem só essa amostra. Eu não vou mencionar aqui os critérios diagnósticos que a gente tem de algumas sociedades como SDC ou IDSA, porque eles já vão trazer algumas coisas como cultura da ponta do catéter, que a gente vai conversar mais pra frente, que são coisas que cada vez mais isso tá caindo por terra, mas depois a gente conversa sobre isso. Mas uma coisa, a grande maioria dos critérios diagnósticos, eles trazem esse ponto: crescer o mesmo organismo. Então, você não fecha critério, ou fica como possível, né? Talvez uma afecção relacionada a catéter possível, mas não fecha critério se não for o mesmo agente isolado na amostra do catéter e periférico. E como você falou, João, às vezes é difícil, né? Pô, às vezes não dá pra coletar. Não dá pra coletar periférico. Mas, assim, uma coisa sempre é bom a gente salientar. Às vezes é melhor você não ter amostra nenhuma do que ter só do catéter. Isso, assim, basicamente o que a gente tem que reforçar, que tem que lembrar o conceito que o catéter pode estar colonizado também. E isso pode, às vezes, até atrapalhar. No episódio que a gente falou uma vez sobre coleta de hemocultura, a gente até salientou que às vezes a cultura do catéter cresce um estafilocoagulase negativo. Exatamente. Isso te atrapalha e ao invés de você sair procurando ou dar o antibiótico certo, você perde tempo e o teu paciente às vezes acaba prejudicado. Isso que você falou é importante, porque existe uma taxa de contaminação não desprezível, ainda mais um dispositivo, né? Então vai ser manipulado, é mais uma chance de ter ali é um dispositivo muito mais manipulado do que uma veia periférica que você acabou de coletar. Então a taxa de contaminação pode ser maior. Aí confunde teu raciocínio. Você tá com um paciente com uma pneumonia, vem um coagulase negativo, você... Pera, é o catéter? Você vai tirar o catéter e pode ter certeza que muitos catéteres são retirados indevidamente. Um ponto importante é o seguinte, e isso é uma coisa que a gente não pode esquecer de falar. Se você não suspeitou de infecção de corrente sanguínea associada a catéter e você vai tirar o catéter, não colha culturas. Perfeito. Porque é só dado de contaminação que vai te prejudicar, que vai atrapalhar o seu raciocínio. Esse acho que seria o nosso próximo ponto. Então, resumindo o que a gente conversou até agora, quando a gente tem infecção de corrente sanguínea relacionada a catéter, a gente tem o mesmo agente isolado no periférico e no catéter, com um tempo de diferença do sangue do catéter menor, mais que até rápido. 2 horas, mais rápido em 2 horas. E agora entra o segundo ponto, né? Na verdade, talvez fosse o mais importante que a gente podia ter até trazido primeiro. Mas se o cara não tem sintoma,
não colete. Exatamente. Então, você vai contaminar coisas. Os próprios critérios diagnósticos que eu estava mencionando, que a gente não vai falar muito aqui, eles fazem assim, pô, o paciente tem que ter sintoma. Pronto, beleza. Todos eles. Sintoma. Exato. Só para facilitar, sintomas de infecção de corrente sanguínea. Um dos principais, febre. Você tem que desconfiar quando o paciente está com febre. Bacteremia, né, também é muito clássico. E aqui entra uma, por exemplo, o cara tá dialisando e durante a diálise ele faz episódio de bacteremia. Esse é um clássico. Fala muito de infecção, traz... Ou logo após, ele ou nem... logo após. São os dois, essa é uma infecção muito comum em pacientes que fazem diálise cronicamente por catéter. Muito frequente mesmo. E rotina de clínica de diálise, o cara fazer uma febre enquanto tá em diálise. Então tem que cortar as hemoculturas nessa hora sempre. E catéter e periférico, de preferência pareado. Lembre-se que o paciente dialítico pode ter um quadro... É um caso bem ilustrativo nosso, acho que vale a gente comentar. A gente teve um paciente recente que tratou uma endocardite. Se vocês lembrarem, endocardite hemoculturas positivas são importantes para endocardite. Estamos de uma outra questão, né? Ele chegou com gripe no hospital e tava com febre. Então, às vezes, o cara da diálise, ele tem febre na diálise, mas ele tá todo gripadão lá com infecção viral. Então, ilustra bem que você tem que pensar no caso. E você teve uma febre? Pode ser corrente sanguínea? Pode, mas também pode ser outras coisas. Exato. Você colhe as hemoculturas e segue tua investigação. Geralmente vai ser isso que vai acontecer. Então não deixe de seguir a investigação. Também não pare e fala, não, isso aqui é do catéter. Que é um ótimo exemplo que você falou. Eu colho do catéter, não prossigo a investigação, coagulase negativo. Pô, será que é? Exato. Então você pode perder tempo e não investigar o que importa. Então sintomas são muito importantes, não é pra parar por aí. Por outro lado, também vale falar, sempre no UTI, num paciente grave, complexo, cheio de problemas e um catéter, eu escrevo muito nas minhas evoluções. O paciente teve um choque séptico, acho que é pulmão. Aí eu ponho assim, afastar a infecção de corrente sanguínea, se você dá catéter. Então sempre as emos vão ajudar a gente, tanto para falar se é uma bacteremia secundária, uma pneumonia com infecção de corrente sanguínea secundária, mas também num paciente grave com catéter e mais um monte de coisa, é sempre bom afastar a infecção de corrente sanguínea coletando as hemoculturas pareadas. Em um momento que o paciente tá com a suspeita de choque infecção. séptico, exatamente. Até ia trazer um ponto aqui. Já tem evidência que, assim, não existe indicação de coleta de culturas de rotina em UTI ou troca de rotina de catéter em UTI para seus pacientes. Exato. Se o paciente precisa do catéter, você vai manter ele. Se ele não precisa mais do catéter, a indicação é sempre de tirar. Caso contrário, assim, fez 21 dias, eu vou rodar todos os catéteres dos meus pacientes. Não existe essa indicação. Isso não diminui taxa de infecção relacionada ao dispositivo. O que diminui a infecção é os cuidados locais. O famoso bundle de prevenção. Perfeito. O famoso bundle de prevenção. Isso sim evita a infecção de corrente sanguínea relacionada ao catéter. Mas sair trocando catéter todo dia a par de lua cheia, a gente vai trocar. Não. Lembrar que é uma manipulação a mais. Exato, e nem ficar... Exatamente, você vai funcionar de novo, às vezes você pega um acesso que é um lugar menos favorável, então às vezes você tinha um acesso numa jugular, e você passa por uma femoral, numa situação ruim, porque tem que trocar todos os dispositivos, então evitar trocar de rotina. E mesmo quando tem uma febre a esclarecer, ficar trocando de rotina também não é uma boa. Sempre procurar muitas outras coisas. Você não é sair trocando dispositivo. Infelizmente é uma prática que tem muito, né? E outra coisa também é... Se eu suspeito de infecção de corrente sanguínea da catéter, existem alguns guides que eles tiram o catéter direto. Nem coletam as hemos. Então o que vai mudar, se vocês forem ler os guidelines, é que alguns guides vão falar assim, não, suspeitei, independente de qualquer coisa. Alguns hospitais vão fazer isso, tira o catéter e manda a ponta. Alguns vão falar pra você fazer isso. Eu, pessoalmente, sou a favor do famoso sintomas, hemos pareadas, depois a gente vai pra esse lado. Aproveitar que você já trouxe isso, João, assim, talvez a gente poderia resumir aqui que, assim, catéter de curta permanência, um catéter periférico, geralmente, todos os guidelines falam, assim, tá suspeitando, tira. Assim, em grandes serviços, né, a maioria já tem até uma troca, né, a data do vencimento, o catéter venceu, mas a gente tá falando de catéter periférico. Esses não adianta lutar. Agora, os de longa permanência, a gente até vai discutir mais pra frente, dependendo até do agente infeccioso, quando vai tentar manter ou não. Mas eu queria falar aqui rapidão dos fatores de risco, só pra gente manter em mente quais pacientes. Então, primeiro, múltiplos catéteres. É meio óbvio, mas vale lembrar, né? O cara na UTI que tem um catéter... vários, né? Um PERM, um PORT, Ele passou... Child, exato. Ele precisa de vários centrais, até um paciente mais grave muitas vezes, porque ele precisa de mais vias, né? Ele tem uma via exclusiva de nutrição, uma via exclusiva do imunossupressor, mais duas vias, uma tá lá no, sei lá, uma tá no monitor de débito cardíaco. Exato. Enfim, aquela coisa
Catéter que tá há muito tempo, né? Como eu falei antes, se o paciente precisa do catéter, você pode manter, não existe indicação de troca de rotina, mas manter ele por mais tempo aumenta o Sim, risco. quanto mais tempo de uso de catéter, maior o risco de infecção, como é para todos os dispositivos invasivos praticamente, né? Quanto mais tempo você mantém, maior o risco. Por isso que tem que tirar catéteres que não são úteis. Exato. É um grande item. O maior item do bundle, que tem maior impacto, na verdade, é reduzir dias de catéter. Apesar de ter várias medidas para reduzir, o mais importante de todos é tirar catéteres desnecessários. E aproveitando, entrando no bundle, o fator de risco é o cara estar num local onde não tem padronização de cuidados, não tem bundle. A gente tá falando de bundle até porque não tem muitos estudos que falam que uma única medida reduz. Reduz. Tá? Geralmente os estudos falam assim, olha, eu vou fazer educação, eu vou colocar suave de álcool antes da manipulação, eu vou fazer um dispositivo valvulado, eu vou fazer uma higienização, vou fazer um curativo impregnado com clorexidina, eu vou fazer, enfim, geralmente os estudos não mostram que uma única dessas coisas funciona, mas ter isso estruturado versus não ter, com várias medidas de prevenção, costuma ser benéfico. É isso que tem bem demonstrado. Por isso que a gente fala muito bundle, a gente não fala assim, eu uso só essa medida. Não, é um conjunto de medidas junto com a educação que faz isso funcionar. Então, não aderência ou um hospital que não tem isso padronizado, fica meio que cada lugar faz, cada pessoa faz de um jeito, cada profissional faz de uma forma, geralmente tem mais infecções de corrente sanguínea. Exatamente, João. E alguns outros fatores de risco, neutropenia, geralmente é um paciente que tem fator de risco para várias doenças e tá com catéter. E posso aproveitar e falar uma coisa da neutropenia? Acho que é legal falar. Existe uma infecção de corrente sanguínea que é um pouquinho diferente, que acho que vale mencionar pra gente não cometer erros aqui. Quando você diagnostica infecções de corrente sanguínea associada a catéter no seu hospital, é uma questão de controle de infecção. Você tem muitas, aumentou mais do que o habitual, certo? Então você vai tomar medidas preventivas, educação, rever os catéteres, protocolos e tudo mais. Uma exceção pode ser a unidade de oncohematologia ou quem faz quimioterapia, porque existem infecções de corrente sanguínea associadas à quebra de barreira mucosa. Você tem que lembrar isso, porque a gente falou da questão do tempo diferencial e do raciocínio diagnóstico do seu paciente. Se é um paciente neutropênico febril que recebeu uma quimioterapia de alta intensidade, ou um transplante de medula óssea autólogo, um transplante de medula óssea halogênico mieloablativo e tal, cheio de mucosite, e ele faz uma infecção de corrente sanguínea, tô falando de corrente sanguínea, nem que fechou critério, todos eles têm catéter e todos têm infecção de corrente sanguínea, por causa dessa lesão de mucosa. É claro que a minha medida de controle de infecção para CCH não vai ser, vamos lá educar sobre catéter, porque na verdade a infecção pode ter vindo da barriga. Então tem que ter cuidado quando você fala, isto é uma infecção de corrente sanguínea associada a catéter, porque as medidas que você vai tomar de CCH são diferentes de se for uma infecção de corrente sanguínea associada a quebra de barreira mucosa, que acontece muito no neutropênico. Então a gente precisa ter esse cuidado, porque para essa medida, geralmente para esse tipo de infecção de barreira mucosa, não tem muito o que fazer de controle de infecção hospitalar. Agora, pro catéter, aí tem uma implicação grande. Por que a minha unidade está tendo um monte de infecção de corrente sanguínea associada a catéter? É estranho. Então vale você analisar também tudo isso. E terminando aqui alguns fatores de risco, o local do catéter femoral, até por ser uma região que é mais colonizada, é um fator de risco maior. Também tem o fato de que hoje em dia existe a indicação de você sempre passar com ultrassom, a taxa de punção vai ser menor, Isso. né? A taxa de sucesso de punção, de primeira punção, acaba sendo maior. E outros fatores de risco, como o paciente está em uso de nutrição parenteral, prematuridade, são fatores de riscos importantes para a gente sempre lembrar, para levar, inclusive, o contexto. Isso do catéter é legal porque antigamente tinha uma controvérsia, que era assim, o papo de subclávio era melhor que jugular. Teve durante isso muito tempo. Aí quando veio o ultrassom, o tempo de procedimento de jugular ficou super curto. E aí realmente parou de ter essa diferença. Então hoje a gente prefere qual é o melhor sítio de passagem. O que o profissional tem mais experiência e ele passa num tempo menor. E aí, portanto, ele quebra menos o protocolo de adisepsia e asepsia. Então o ultrassom ele veio e ele mostrou que assim, não é só acertar mais, é o que você falou, mas é porque quando você acerta mais é mais rápido. Exato. Você expõe menos tempo ao paciente, faz a proteção completa do paciente. Então, um outro bundle que tem é o bundle de bons cuidados de passagem de catéter, né? E acho que é legal que a gente comentar uma coisa. Do ponto de vista de CCH, existe também um critério que pode ser, é discutível, mas é interessante, que são as infecções muito precoces de catéter. Então, você acabou de passar, já tem infecção de condição de catéter. Passada a passagem. Das mais tardias. E essas que são muito rápidas, elas podem ser associadas a uma técnica de procedimento. Então, existe um bundle de prevenção de manutenção dos cuidados de quem tem um catéter e tem um bundle de prevenção de passagem, que existe um checklist ali que você vai olhando, olha,
Antisepsia disso, daquilo, fiz a proteção completa, que é colocar os campos estéreis, toda a proteção do ultrassom, enfim, existe toda uma sequência ali pra você evitar Até porque, problemas. até eu comentei o ultrassom, mas tem Brasilzão afora, muito lugar que o cara não tem ultrassom pra passar, e ele tá muito mais acostumado a passar subclave, vai muito mais rápido, é essa a indicação. E tem urgência também, né? Que aí o paciente chegou, horrível, situação ruim, passou um central rapidão na femoral pra fazer alguma coisa, depois tem centros que vão falar assim, nossa, foi passado com antisepsia muito ruim, aí sim, vamos passar pra uma via melhor, com ultrassom, com mais calma, aí passa, tira o outro. Beleza, dá pra fazer isso também. Fechou então, João. Então a gente falou aqui de alguns pontos super importantes sobre como eu vou fazer o diagnóstico, fatores de risco, e agora a gente vai para um ponto super importante que é o aspecto do catéter. Nossa, esse é muito importante. Aliás, é essencial, né? A gente sempre olha os catéteres. Exato. Então, acho que existe aqui um ponto importante para se falar, que é a infecção do sítio, a infecção do local de inserção do catéter ou a tunelite. Quando o catéter é tunelizado, né, ele passa por um sítio intradérmico, então ele tem um percurso que ele vai passar, ele não tá ligado direto do seu dispositivo de entrada pro vaso, ele tem um período ali que ele vai passar por, dependendo do catéter, né? Exato, isso pode ser mais longo, mais curto, e você pode ter infecção no caminho desse pertuito, né? E você pode ter infecção local. Então, a primeira coisa que eu queria deixar aqui é bem claro. Quando você tem um aspecto local de infecção, ou seja, tá muito epidemiado, saindo secreção local purulenta, a chance de ele estar infectado é mais que 90%. Porém, o contrário não é válido no sentido de que se o meu catéter está limpo, bonito, sem nada de sinal de infecção, não tem infecção. Não. A grande maioria das infecções relacionadas a catéter, o aspecto local é normal. Isso leva, inclusive, muito se usar uma definição até diferente. Você poderia falar infecção do sítio de inserção, que é uma infecção que existe um aspecto do sítio de estar doente, estar ruim. Eu tive recentemente um caso, a gente teve até um caso nosso, de uma paciente que hoje está se fazendo os catéteres tunelizados, que vem aqui no braço o dispositivo de punção. Mudou um pouquinho ali. Ele tem inserção na veia, um túnel bem longo e sai aqui no braço de punção. Ela teve uma infecção do sítio aqui de inserção, dessa região do catéter. Coletou, as hemoculturas vieram negativas. E teve que tirar o catéter por causa da infecção do sítio. Então a gente definiu isso como infecção de sítio de inserção. Geralmente as infecções de sítio de inserção precisa tirar o catéter, não tem muito jeito. Tinha pus, tudo mais, beleza. Então a vantagem de um catéter com túnel grande é que é mais comum ter infecção aqui e ele não tem infecção de corrente sanguínea, que foi o que aconteceu com ela. Agora o que o Will falou é muito importante. O catéter tá com uma cara ótima, mas cresceu a hemo positiva mais rápido no catéter do que na periférico. Isso é o quê? Uma infecção de corrente sanguínea sobre catéter. Critério. Ele fecha critério. E a maioria, pessoal, o catéter tá ótimo, não tem nada a ver. Ele tá com um aspecto perfeito. A gente anota sempre, na nossa evolução da infecto, sempre vai ter ali catéteres em bom estado. Eu olhei os catéteres do paciente. Sim, a gente olha, mas inúmeras vezes a maioria delas vai vir tudo bem. A aparência tá ótima, as hemos tá estourando pseudomonas em 4 horas, em 10 hemoculturas, mas tem o catéter normal. Então, quando a gente infecta, chega lá na UTI e a gente tá procurando um sítio de infecção no paciente que tá com febre, você tá procurando, e alguém fala, não, mas o catéter não é, porque o catéter tá com uma cara boa. Não, isso não existe, isso não vale. Você precisa fechar critério pra poder falar isso e descartar, e a gente tá falando de cultura. E, uma vez dito isso, né, vou salientar o que você já falou, João, quando você tem infecção local, geralmente a indicação é de tirar o dispositivo. A gente quase nunca mantém, assim... É só se é o último dispositivo do paciente, ele não tem mais acesso nenhum, múltiplas falhas de acesso. Se eu tirar aquele, ele morre. Caso contrário, a indicação é: se tem sítio de infecção local, a gente até joga depois na nossa página, a gente tem umas fotos legais aí de umas infecções locais. A indicação é de tirar e preferencialmente passar em outro local. Exato. A gente até poderia discutir se eu tenho a indicação de trocar o meu dispositivo, passar no mesmo local. Tem até algumas revisões sistemáticas que veem que às vezes você não tem falha, às vezes você pode fazer isso. A gente não gosta, mas às vezes a falha de acesso corrobora para isso. Acho que você falou um ponto muito importante. Então, uma das coisas que você vai, na hora de definir o tratamento, todo mundo o papo todo aqui é infecção de condições da catéter ou do sítio, ou não é, e vamos tirar o catéter sim ou não. Acho que a gente vai falar sobre isso, né? Então, o ponto é, esse paciente, como é que é a reserva vascular? Essa é uma coisa que a gente sempre pondera. Então, a gente, obviamente, que se o paciente tem uma reserva vascular ótima, a preferência sempre vai ser tire o dispositivo e passe outro. Claro, acho que não tem dúvida nesse sentido. O que eventualmente pode acontecer, e infelizmente acontece até que bastante, né? É do paciente não ter opções.
Ele não tem opções de catéter, ele não tem como trocar por outro, não tem, simplesmente não existe Falhou, né? essa possibilidade. Então, às vezes a gente vai fazer coisas do tipo, terapia supressiva, qualquer coisa nesse sentido pra segurar, é o que o William falou, exceção da exceção. Não tem outro jeito, esse cateter tem que ficar. Ou então, e a literatura sugere um pouco isso, talvez trocar por fio guia seja melhor do que simplesmente não fazer nada, deixar o catéter lá. Isso é uma outra opção para aqueles catéteres de curta permanência que são por fio guia. Tá? Então essa é uma outra possibilidade em algumas situações. A decisão vai ter que ser assim, né? Um choque séptico, o foco tá bem determinado, é do catéter, tem outro lugar pra passar? Tira esse catéter, passa outro. Beleza, a gente sempre vai ponderar essas coisas. Não, o paciente tá bem, isso acontece muito, e ele não tem nenhum outro lugar pra pôr catéter. Vamos dar antibiótico, vamos trocar pro fio guia, ver o que a gente faz. Vamos deixar... às vezes você dá tempo desse cara fazer uma fístula, não sei, você manter ele com antibiótico com tempo. Enfim, então acho que é sempre isso, ponderar o risco, o benefício dessa retirada. E acho que agora a gente pode entrar no assunto quais bactérias... Que, assim, a gente vai falar assim, deve ser uma infecção relacionada ao dispositivo, né? Independente do... Existe a questão do diferencial que a gente sempre vai levar em conta, mas tem umas bactérias que incomodam um pouquinho mais. Vou dar alguns exemplos aqui que são bactérias que, assim, cresceu, a gente fala, por favor, vamos tentar tirar? Exatamente, Primeira vai delas... pender a balança para tirar o catéter. Primeira delas, clássico, Staphylococcus aureus. Esse, inclusive, é aquela boa e velha discussão, né? Vamos procurar endocardite, que vocês viram nas hemoculturas, no podcast de hemoculturas, na de endocardite, é um bicho que causa endocardite, vamos procurar. Mas áureos geralmente é um problema. Inclusive, existe embolização pulmonar, né? Infecção de corrente sanguínea da catéter. Próximo caminho, geralmente, do dispositivo de acesso venoso, ventrículo direito e pulmão. Então, até infecção metastática a gente pode ver com áureos. Então, é um bicho que, em geral, a gente vai querer tirar. Eu gosto de falar o seguinte, pensa assim, o Staphylo aureus é um assassino. Você gostaria de ter um assassino morando na mesma casa que você? Ele tá lá, ele pode estar quieto, mas ele tá lá. Então, assim, não é legal. É uma bactéria com potencial de virulência, como você falou, né, João? É muito significativo. Então, geralmente a gente indica tirar. Na maioria das situações, o risco é muito maior que o benefício. Dificilmente ele vai ficar, mas... Enfim, exato. Aquela história. A reserva vascular pesa muito, beleza. Mas o aureus é uma tendência, vamos tirar. A maioria das vezes. Essa bactéria é unanimidade quando a gente vai estudar na literatura. Agora vamos para outras. Pseudomonas é uma que a grande maioria da literatura também recomenda a gente trocar o dispositivo. Exatamente. E Cândida, candidemias. Seria o outro bicho que seria um meio que classicão de retirar sempre e a gente fazer até aquela triagem de infecções à distância que a gente faz com aureus. Revisando a literatura, existem alguns autores que colocam o Acinetobacter também nessa lista. Isso, e é talvez uma bactéria multiresistente de um modo geral, que é difícil de tratar com antibiótico, o resultado é ruim. Exato. Talvez você tendesse mais a pesar ali. Vocês veem que é uma balança, né, pessoal? A gente vai colocando coisas aqui nesse paciente, né? Como é que é a reserva vascular dele? Qual que é o dispositivo? É fácil de trocar? Eu tenho outro, tenho essa opção. Qual que é o bicho? É áureos? Puxa, áureos pesa bastante. Exato. Não, é uma Kleb, mas é uma Kleb multi-R. Putz, uma Kleb multi é uma KPC. Putz, pesa mais. Exato. Então tudo isso a gente tem que ponderar. Eu gosto de assim, pra deixar fácil o raciocínio, eu gosto de diferenciar da seguinte forma. Bactérias que você vai tirar, Staphylo aureus e Pseudomonas. Em geral... Eu gosto de salientar essas, porque geralmente também vão ser bactérias que a gente vai querer usar no nosso tratamento empírico e a gente vai falar de tratamento. Cândida é aquela coisa, a gente tá falando no episódio de candidemia, geralmente o infecto ele não dá bola pra cândida até o momento que ela aparece no sangue e a gente surta. E o acineto geralmente vai ser um exemplo de bactéria multidroga resistente, então eu não diria só acineto, eu diria bactérias multidroga resistentes. Então, resumindo, Staphylo aureus, Pseudomonas, Cândida e bactérias principalmente gram-negativas difíceis de tratamento. Com difícil tratamento. Outras bactérias que têm o potencial de ser colonizante, principalmente os estáfilos coagulases negativos, Staphylo epidermidis, Staphylo humanis, são bactérias da nossa pele que têm sempre o potencial de ser colonizante e tem outro fator, elas são pouco virulentas. Elas são o oposto. São nessas que a gente é mais tendencioso a querer tentar manter o meu dispositivo, mesmo quando eu fecho o critério. Exato, é o que tem mais literatura de manter, inclusive, dispositivo de um modo geral. E aí o tratamento empírico acho que é uma coisa interessante da gente mencionar. Perfeito. A gente falou das duas maiores bactérias aí já de cara, né? Então, quem nos acompanha aqui nos outros episódios já sabe que o tratamento empírico vai envolver cobertura para esses dois caras. Exatamente. Aureus e Pseudomonas sempre tem que estar cobertos no nosso esquema empírico de suspeita de infecção de correntes sanguíneas da catéter. Perfeito. Então, assim, Staphylo aureus é uma bactéria, um gram positivo, pode estar na nossa pele ou no momento de manipulação ali, ela pode translocar.
Então, geralmente, a gente vai querer ter algum esqueminha que vai estar cobrindo o estáfilo. Geralmente, o meu paciente vai estar grave, ou geralmente o risco de infecção é maior, então, geralmente, os esquemas empíricos vão incluir vancomicina na grande maioria. Ou alguma cobertura anti-MRSA. Anti-MRSA. Então, geralmente vai ser vancomicina ou teicoplanin, Daptomicina, eventualmente. Daptomicina e alguns locais até linezolida, dependendo como for essa situação, mas a grande maioria dos locais vai ser vanco. Glicopeptídeo, é isso que eu ia falar. Glicopeptídeo, vanco ou teico. Para pseudomonas, ceftazidima, cefepime, meropenem, pipetazo, clássicos de cobertura anti-pseudomonas. Aquela coisa, sempre é bom você ouvir o seu CCH. E fica aqui algumas dicas. O catéter é um chá, ele é um paciente dialítico. Veja lá na sua clínica se você já teve episódios de pseudomonas. Lembrar que existe essa questão de água de diálise, bactéria hidrofílica. Pseudomonas gosta disso. Se o paciente é colonizado também já por alguma bactéria mais resistente principalmente mesmo. no local de inserção do catéter, Exato. Que é o fator de risco que existe. Então, geralmente os esquemas vão ser esses, né? Vanco cefepime, vanco meropenem, vanco itazocin. Como tem muito em diálise, o pessoal faz muito mesmo esses esquemas. Inclusive, cefepime pode ser dado na diálise. Ceftazidima tem dose para dar menos vezes na diálise. Vancomicina pode ser dado só nos dias de diálise. Então, tem algumas estratégias que são assim. Mas você vai acabar individualizando, né? Por exemplo, isso que a gente falou, por exemplo, paciente neutropênico que sempre tem um dispositivo e tá fazendo febre, a gente vai dar cefepime, vai dar tazocin, não precisa cobrir necessariamente, a gente já conversou isso nos episódios de neutropenia febril, não precisa necessariamente cobrir gram positiva, então vale individualizar, mas assim, na dúvida, se tá numa emergência, o cara chegou, cobre estáfilo de pseudomonas, que a chance de se acertar é muito grande. Exatamente. Cobertura empírica de cândida. Geralmente não existe indicação, ao menos que o paciente tenha talvez um risco muito significativo. A gente até conversa isso no episódio de Candida Score, mas isso fica para aquele episódio, que isso aqui é... Para candidemia em geral. As candidíases relacionadas a catéter, que não tem aquela quebra de barreira, aquelas coisas clássicas da candidemia, geralmente é uma coisa mais tranquila, tá? Não é aquela super agressivas, gravíssimas, o paciente com NPT, tararara. Então, a cobertura de cândida, lembrem dos critérios de candidemia mesmo. Aquela coisa que a gente falou. É mais quando a gente isola e fecha critério que é do catéter, o que a gente faz de conduta que a gente falou antes. Mas o antibiótico, o antifúngico, né, vai depender do que a gente falou na candidemia mesmo. A gente já falou aqui no início sobre critérios diagnósticos, a gente já falou sobre fatores de risco, a gente já falou aqui sobre quando eu vou tentar manter o meu dispositivo, quando eu vou tentar tirar ele, e agora a gente vai talvez para o nosso último assunto, que é quero manter o meu dispositivo. Então, é aquela coisa, a gente colocou na balança, o cara precisa manter o catéter, seja porque é o último catéter dele, ou seja porque a gente achou que naquele momento custo-benefício vai ser maior. Vamos fazer algumas perguntinhas, né, na nossa cabeça, isso, né? Então, qual que é o bicho? A gente falou lá, nossa, tem uma tendência maior pra cá e pra lá. Qual que é a sensibilidade do bicho? Então, lembra, vai ter critério de infecção de consciência da catéter, tem hemopositiva, tem o bicho, tem a sensibilidade. Então, você começou a terapia empírica, você vai ajustar ela com o resultado de sensibilidade. Talvez seja uma bactéria fácil de tratar, então é uma coisa boa. Talvez seja uma bactéria multiresistente, vai te empurrar mais pra tirar. Que bichos que tem mais literatura a manter? Coagulase negativo. Talvez seja o que a gente mais tem literatura. Talvez entre bactérias, no mundo da diálise, tem mais literatura também. Não, mas de novo, a gente não tá falando de grão fermentador. Pseudomonas, acineto, a gente não tá falando de aureus. Os outros a gente tem alguma literatura pra tentar manter. Eu não tenho opção, vou fazer isso. Outra pergunta que a gente tem que fazer, né? Esse paciente pode ficar sem usar o catéter no período que ele vai... Então posso fazer... Existe uma terapia que é lock terapia. Todo mundo já ouviu falar. Colocar um antibiótico e impregnar aquele catéter, deixar aquele catéter cheio de antibiótico. Essa polêmica a gente vai falar mais um pouquinho no final, hein? Isso, aí posso fazer isso? Esse catéter pode ficar fechado? Eu posso não utilizar ele? Essa é uma pergunta. Eu posso trocar pro fio guia? É uma outra pergunta que a gente vai fazer. E aí eu tenho que garantir que não existem complicações dessa infecção. Afastar complicações à distância. Essencial. Então, meu paciente não tá choque séptico grave e não tem outro foco. Perfeito. Preciso tirar esse catéter. Beleza. Controle de foco, sempre, todos os guidelines de sepsis tá lá. Controle de foco. Essencial. Ponto número 2, né? E aí acho que vale mencionar também. É o que o William falou. É um aureus. Tem infecção metastática, infecção à distância, pulmão tá cheio. Endocardite, espondilodicite, abscesso epidural, artrite séptica, tromboflebite. Descartou tudo abscesso, isso. A gente, inclusive, espondilodicite vê muito em dialítico, é super comum. Às vezes a primeira apresentação da corrente sanguínea é uma dor nas costas com febre. A gente vê muito isso. Então, catéter tá fora. Então, se tem uma infecção metastática, a gente vai aprender muito a tirar o dispositivo. É muito difícil manter, porque a grande fonte da chuveirada tá lá presente. Exato. Não vai largar esse negócio lá, né? Perfeito. Então, assim, dito isso, se meu paciente tem uma endocardite,
esquece. É um exemplo clássico e dentre os outros como a gente mencionou. E agora acho que a gente pode ir para a parte final aqui do nosso episódio, João, e a gente deixou as polêmicas pro final. Super polêmicas. Primeira polêmica que a gente não conversou lá no início de propósito, que é cultura da ponta do catéter. Olha, vou te falar que na minha vida parece que mais me atrapalhou do que me ajudou, viu? Exato. A gente até, no episódio de Coletivo Cultura, eu até converso um pouquinho sobre isso, mas tem o seguinte ponto. Imagine a seguinte situação prática. Eu tenho o meu paciente está internado numa UTI com catéter venoso central e eu vou tirar esse dispositivo. Na hora que eu vou tirar esse dispositivo, eu preciso de forma estéril tirar, ter certeza que eu não estou encostando na pele ou outra região do meu campo Que na hora de tirar aqui, super complicado, né? A chance de pegar em alguma coisa. Eu preciso cortar ele, geralmente, né? A gente às vezes não tem um kit cirúrgico, às vezes vai cortar no bisturi, o que é difícil. A chance disso cair... Ou uma tesoura que não é estéreo. E você precisa cortar, colocar ele naquele... Geralmente vai ser um frasquinho estéreo de urina. Colocar 5 lá dentro. 5 centímetros, mais ou menos, dentro do potinho, com soro ali e fechar. Então, a chance disso dar ruim... Já é Dá pra imaginar que vai dar imaginar. problema. Isso vai pro laboratório de microbiologia e vai pra técnica de rolamento, que nada mais é que o microbiologista pegar aquilo, rolar na placa e ver o que vai crescer. E tem outro ponto, será que o germe que tá, às vezes, colonizando fora ao mesmo, que tava no lúmen, e causando a minha infecção? Né? Ou às vezes ele é só um colonizante ali... Então, e o pré-analítico super complicado, olha o caminho desse negócio, né? Então pode dar errado. E em especial, aí a gente falou isso, vou falar de novo. Se o paciente não tem suspeita de infecção de corrente sanguínea da catéter, você tirou o catéter, não mande a ponta pra cultura. Põe no lixo essa bendita catéter. É extremamente comum, né, João? Às vezes o cara, eu tirei o catéter, o paciente pra trocar, ele ia embora, a gente mandou a ponta pra cultura. Pra quê, cara? Às vezes o paciente tá bem, tirou só de rotina. Eu agradeço a boa vontade, mas assim... Vou ignorar completamente e sumariamente essa cultura. Isso pode mais atrapalhar do que ajudar. Inclusive aquele cara que já tem critério, que já tem, sei lá, Kleb, cresceu, a gente sabe que tirou, aí a ponta vem um coagulase negativo, porque contaminou no caminho. O que você vai fazer com esse dado, né? Olha que confuso. Então é controverso mesmo esse lance da ponta. Esse lance da ponta não é algo absurdo, né? Antigamente existiam critérios diagnósticos, até uma questão de quantidade de bactérias. Se tivesse formado mais de 15 unidades formadoras de colônia, isso era a favor de infecção, era até algum critério de algumas sociedades. Mas a nossa recomendação é que é o seguinte, evite. Isso, use com parcimônia e valorize com parcimônia. Lembre que tem problemas nessa cultura de um dispositivo e que as tuas hemoculturas são muito boas. Elas respondem muito às suas perguntas. Você não tá muito na dúvida já nesse momento que você tirou o catéter. Então, use com cautela. Saiba que existem limitações, especialmente... Não de rotina, jamais de rotina. Exatamente. Sempre com cautela. E nunca colete, nunca mande pra cultura se não tem suspeita. Esse é o grande ponto. Eu vou dar um exemplo aqui de uma situação que talvez fizesse sentido. Então, vamos supor que o seu paciente tem múltipla falha de punção, né? Você não consegue coletar a cultura periférica. Você coletou só do catéter. Você coletou só do catéter e às vezes o catéter já nem reflui mais, né? Às vezes você não conseguiu nenhuma amostra pra isso. Às vezes o catéter não reflui, isso é uma coisa importante. Às vezes tem no sangue periférico um bicho... Já tá trombosados do próprio e não reflui o catéter. Aí você fala, putz, será que é? Tem dúvida? Pode ser que aí... E o seu paciente você tem certeza que ele tem um foco já confirmado, uma endocardite, que já tem sinais, inclusive às vezes até de embolia. Então você tem certeza que ele tem uma infecção corrente sanguínea e a tua principal suspeita é o catéter e você não conseguiu cultura de hipótese nenhuma de nenhum outro local. O mundo perfeito, você vai mandar ele pro centro cirúrgico tirar num ambiente estéreo, né? E daí vai mandar esse ponto para catéter. E se o agente que cresceu, se o micro-organismo que cresceu, por exemplo, é um clássico de infecção relacionada a catéter, de endocardite, ou da complicação que você está investigando, por exemplo, um Staphylo aureus, aí você pode valorizar. Caso contrário, cresceu um Staphylo epidermidis, um coagulase negativo, que pode ser só um isolado da pele, tenha muita parcimônia e fique com a pulga atrás da orelha, talvez isso não é a causa da infecção. Exatamente. Dito isso, vamos para o nosso última controvérsia, lock-terapia. Bom, lock-terapia é aquela coisa boa, né? Porque primeira pergunta é, o paciente pode ficar com o catéter fechado para ficar com o antibiótico lá dentro? Então, qual que é o conceito? Lock-terapia significa deixar o catéter trancado com uma solução de antibiótico. Lock no inglês, tipo cadeado, trancar, né? Cadeado, trancado, exatamente, tranca, né? Então, a ideia é, principalmente estudado no mundo da diálise, primeira questão, não é para catéter de curta permanência, não é para Shiley, não é para esses catéteres assim, é para catéter de longa permanência, tá? Toda a literatura não usou esses catéteres, o Shiley é considerado um catéter de curta, todos os guidelines vão estar assim, infecção de corrente sanguínea, catéter de curta, que cai fora.
tá? Então não tem lock bem estudado para Shiley. É para catéteres mais longos, Permicate, aqueles catéteres mais tunelizados ou que são implantáveis de alguma forma para esses que é a lock terapia. O que eu faço? Não uso o catéter e o tempo que esse catéter não está sendo usado, ele fica com antibiótico lá dentro. Tem estudos com lock terapia isolada, só lock terapia, e com a lock terapia combinada com a antibiótico-terapia sistêmica, antibiótico mais lock, todos com o objetivo de preservar o catéter. Inclusive tem até estudos mais recentes agora com algumas substâncias aí dentro da lock terapia para tentar melhorar a chance de salvar esse catéter, com alguns antibióticos. Tem um que chama Minoloc, que é com minociclina, e mais uma espécie de um álcool que é usado junto. Soluções específicas para fazer então, lock tem soluções para lock adjuvante ali e tal, mas o lock classicão é com as drogas que a gente está acostumado. Vanco, aminoglicosídeo para pseudomonas. Então tem muitos estudos com essas drogas, principalmente com Vanco e Amica, são as classiconas que tem Genta, tem bastante estudo com isso. Qual que é a ideia? Já que o catéter vai ficar, vou tentar manter ali muito antibiótico para tentar matar aquele biofilme e ter alguma ação sobre aquilo ali. O que a gente sabe da literatura? Para quase todos os bichos, lock mais sistêmica é melhor do que só lock. Então, melhor do que manter só lock terapia, mandar antibiótico endovenoso junto com a lock terapia. Agora, para coagulase negativo, tem alguma literatura com lock terapia isolada. É melhor? Não, mas tem um resultado bom. Chega a ser um resultado mais razoável do que para os demais agentes. Então é isso que a gente sabe de lock terapia. Mas tem um ponto muito importante. O teu centro sabe fazer e tem experiência com lock? Porque se não tiver, às vezes está arrumando um grande problema ou um problema maior. Então lock terapia tem que ser ponderada, com cuidado, se você vai usar ou não vai usar. Geralmente aquela situação que você não tem para onde fugir, precisa manter o dispositivo, ou trocar naquele momento vai ser ruim para o paciente e o agente que você tem isolado, o micro-organismo é um micro-organismo amigável, como a gente comentou aqui durante o episódio. Aí vira uma terapia para tentar. Vamos tentar. Exatamente. E com experiência de uso. Perfeito. E preferencialmente junto com terapia sistêmica. O coagulase negativo em centros experientes é a única das exceções que dá para você tentar só a lock. Mas é muito raro isso acontecer. Acho que é uma exceção da exceção aqui. Porque geralmente o paciente não tá de boa. Não tá tão tranquilo assim que você possa. E aí tem aquela coisa, era contaminante, lembra que a gente tem que discutir que é um bias. Será que era contaminação? O paciente que entrou nesse estudo. Então é um pouquinho complicado. Sempre preferi fazer junto com a terapia endovenosa e sempre quem tem experiência. E não pode ficar usando o catéter, idealmente você não vai usar. Pra onde que ela foi desenhada? Pra diálise, intermitente, 3 vezes na semana. Porque você faz a diálise, fecha o catéter e deixa ele com lock. Aí o paciente volta e ele vai rever e só vai fazer essa troca da lock terapia ou vai na próxima diálise. Então ele fica com aquilo ali mantido. Existe inclusive, qual é o problema? Então nós estamos falando aqui, existe heterogeneidade, não dá pra chegar e falar assim lock pra vocês, porque pode ser lock com X solução, que fica lá quantas horas? 48, 24, Vanco, Amica, você vê que tudo isso dificulta ter uma literatura padronizadora para este é o melhor lock deste jeito. Então acho que lock terapia para quem tem experiência mesmo, talvez seja a melhor recomendação. Perfeito. Acho que é isso, João. Acho que a gente falou de tudo. Esse episódio a gente tinha prometido no nosso curso de imunossuprimidos. Foi um sucesso. A gente gostaria de até agradecer aqui todo mundo que participou, tanto os palestrantes quanto os participantes. E estamos pagando a promessa aqui. Tá aqui nossa aula de infecção de conhecimento associada a catéter. Muito obrigado a quem participou do curso. Show de bola e a gente se vê na nossa pós. Exatamente, a gente se vê na nossa pós aí de Imunossuprimidos. Para mais informações, procurem a nossa página. E esse episódio, se a gente soltar amanhã e depois de amanhã tiver novas atualizações de sociedades, vocês já sabem que foi culpa nossa. A gente promete que a gente avisa vocês se sair alguma coisa. Isso aí, valeu, falou. Valeu, pessoal. Semibreves, edição de podcast.